Então, vamos lá, comecei a gravar. Então, vamos lá, página 144, capítulo 3 do livro 5. E aí, algumas aulas atrás, a gente viu um pouquinho da relação do homem, né, do ser humano, com a água dos rios, como esse ser humano se relaciona com os rios. E agora a gente vai ver de uma maneira geral, apesar de, aqui está escrito, né, relação do ser humano com a água, e a água que a gente utiliza é a água doce, né? Mas a gente vai ver uns outros aspectos, a gente vai falar um pouquinho sobre como essa água chega até a gente, depois que ela passa pela gente, para onde que essa água vai, o que que acontece com ela, e o que que acontece com ela antes dela chegar nas nossas casas, tá? Aí na capa do capítulo, né, essas imagens enormes aqui, tem uma imagem que ilustra bem legal. Tá todo mundo com o livro, né? Se alguém tiver sem o livro, me avisa. Então, beleza. Mas a não passa por tratamento? Oi? Professora, você não disse que ia ativar o compartilhamento de tela? Eu vou. Mas o João falou alguma coisa? Mas a água não passa por tratamento? Sim, é justamente isso que a gente vai ver agora. Então, ó, mas podem ir pegando o livro aí, a gente vai vendo a imagem enquanto eu estou colocando para compartilhar. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma cidade, né? Não sei se uma cidadezinha. E vocês estão reparando todos esses caninhos azuis que estão passando pela cidade? Sim. Esses canos são quem levam, né? Os que levam e os que aliás, os azuis são os que levam. E tá vendo que embaixo deles tem uns marrons? Sim. Esses marrons, então a água chega pelos canos azuis e a água vai, né? Sai das nossas casas pelo esse cano marrom. Essa água, antes dela chegar na gente, ela passa pela estação de tratamento de água. Tá? A gente não pega a água direto do rio e coloca lá nas nossas casas. Quando eu pedi para você, quando a gente estava falando lá de filtração, antes das férias, e aí eu mostrei para você, pedi não, né? Postei aquele vídeo que vocês podiam fazer a filtração caseira, né? Com a garrafa PET e tal, com a terra e tudo mais. Eu escrevi uma observação, eu coloquei assim, a água que sai dessa filtração que a gente faz assim, ela é limpa, mas ela não é uma água própria para consumo. Porque qual que é a diferença da água estar... Por que a gente não pode beber uma água dessa, por exemplo? Alguém consegue me dizer? Porque ela é bactéria, professora. Ela tem bactéria que está suja de poluição. E os seres vivos também, ela não vai ficar junto com os seres vivos que normalmente vivem nela. Por exemplo, antes dela ir para a flotação, ela estava cheia de peixe ou de esgoto, estava suja, não estava? Ah. Então, aí quando sair de lá, ela não vai sair com cloro, por exemplo, que faz parte do tratamento da água. Ela só vai sair limpa. Muito bem, exatamente. O que vocês todos falaram tá certo, tá? É isso. Quando a gente filtra a água assim dessa forma, né, passa por essa filtração de garrafa PET, coloca ela até e tudo mais, a água de fato ela vai sair limpa do outro lado. Mas os micro-organismos que estiverem nessa água, eu não vou conseguir dar conta de matar, por exemplo. E aí eu tô falando que podem ter bactérias, podem ter alguns outros tipos de seres vivos que a gente chama de protozoários. Então, a água para a gente beber, ela tem que estar potável, não só limpa. É uma diferença. Água limpa é a água que a gente pega, tem color lá, bonitinha. João Brian falou... Ele não está conseguindo? Ele vai tentar ainda ou não? Bom, mas por que, John, que ele não está conseguindo entrar? Ele sabe? Ele falou? O John Brian está sem microfone? Ah, acho que o Eduardo também não estava na primeira aula de vocês, né? Uhum. O Marcos estava, mas ele não falou nada que não conseguiu. Bom, estaremos aqui até as 10h20. Ai, onde estava? Ah, tá. Então, existe uma diferença entre a água potável e a água limpa. A água que a gente consome é a água potável. Tanto, não sei se vocês já passaram por essa situação,
de ir para lugares e às vezes a gente não confia muito assim na água que sai da torneira e a gente esquenta, bota essa água para ferver primeiro antes de usar. Alguém já fez isso? Ou alguém já viu alguém fazendo isso? Não? Nunca vi. Eu já Mas Gente, isso acontecia bastante, ó. Quando às vezes eu ia viajar com a minha família, a gente alugava um sítio assim, e aí a gente ficava um pouco desconfiado da água que saía da torneira para fazer comida. Aí a gente falava, bom, por desencargo de consciência, vamos deixar essa água mais bonitinha, mais tratadinha? Então, a gente pegava a água da torneira, colocava numa panela, colocava no fogo, fervia a água para depois usar. E o que esse ferver, ele auxilia para matar, né, esses micro-organismos que podem estar nessa água. Tudo bem? meu Quem pai e minha mãe, a gente já fez isso. já é super prático, é só você ferver a água, já dá conta de diminuir o que tiver de micro-organismo ali, ou matar todos, e a água fica melhor para você consumir. Geralmente a gente faz isso quando a gente não confia muito de onde essa água está saindo, né? E aí aqui nessa imagem tem algumas outras, além do tratamento de água, né? Tem o final, que é o tratamento de esgoto. Então a água passa pelo tratamento de água antes de sair para chegar na nossa casa, e depois passa pelas nossas casas, vai para o tratamento de esgoto. Isso, gente, é sempre importante, eu vou só deixar bem claro aqui, que esse sistema de tratamento de água, né, isso de tratamento de esgoto, isso faz parte do saneamento básico. E saneamento básico é um direito de todo cidadão de qualquer lugar, né? Não é direito das pessoas terem uma água que está tratada, bonitinha para tomar, para usar. E vocês acham que todas as pessoas, não vamos nem falar de mundo, vamos falar só de Brasil. Vocês acham que todas as pessoas têm acesso a essa água tratada? não. Não tem. Não tem. E aí a gente pensa assim, mas deve ser uma pequena parcela da população. Gente, não é. Tem muita parte, gente né, no Brasil. professora? Oi? Maior parte. Sim, porque infelizmente, ter uma água, né? Além de ter a água tratada e ter a água na quantidade que a gente precisa, isso é um privilégio que não deveria ser, porque é um direito. Direito quer dizer que é para todo mundo. Privilégio é só para alguns, né? Então, quando a gente abre lá a água da torneira, por exemplo, eita, quem é que tá aí batendo no microfone? Meu pai, eu acho. Quando a gente logo quando começou a quarentena e aí o surto do Covid aqui lá em março, falava bastante, ainda fala isso porque de fato é o que a gente tem que fazer, mas aí falava bastante, tem que lavar a mão com sabonete, né? Chegou da rua, lava, enfim, falava, tem tudo isso. E aí pra gente é muito normal, a gente chegar em casa, lava a mão, tranquilo. Tem pessoas que não têm água em casa para lavar a mão. Como é que essas pessoas vão se prevenir? Elas não têm água. Você abre lá a torneira, não sai nada, sai 2 gotas. Então, as pessoas não têm água para lavar a mão, para se prevenir de uma doença, por exemplo. Ela não tem água para fazer comida direito. E isso acontece e é muito mais comum do que a gente imagina. Aí, além disso, aqui na imagem tem mais 3 informações que está falando um pouquinho da divisão de como do consumo de água. Né? A maior parte é usada na agropecuária, né? Isso. Então, a maior parte de água consumida no mundo inteiro vai para a agropecuária, tá? Vai lá para a agricultura, para a criação de animais que vão ser depois vendidos, né, como carne. Então, é óbvio que a gente precisa. A gente tem uma piadinha que as pessoas falam assim, fecha a torneira da casa, demora para tomar banho e tudo mais, que é para a gente economizar água para o agronegócio gastar. Mas, infelizmente, é isso mesmo, né? A agropecuária é um setor imenso, gigante, que faz um estrago que a gente já viu quando a gente falou lá de biomas lá atrás, que a gente viu que vários biomas eram desmatados, eram prejudicados pela ação do agronegócio, né? Porque eles precisam de espaço para fazer as coisas. O que eles fazem? Passa ali com a reta escavadeira em cima de tudo, derruba o que estiver pela frente. E aí a gente tem esse agronegócio que ele influencia em várias questões, né? Ele desmata, ele tira a vida de seres vivos,
e ele utiliza maior parte de água, né? Uma maior parte de água assim, é 5% a mais. Não, 70% da água que é consumida no mundo é só para o agronegócio. 20% é pro... Isso são médias, né? Óbvio que existem os quebradinhos. 20% é na indústria e 10% é que a gente usa em casa, que a gente usa para tomar banho, para fazer comida, enfim, para beber, tá? E aí a gente pode virar aqui agora. Fala, quem quer falar? Pode falar. Eu, professora, mas aqui também no livro diz que quando a água passa pelo tratamento de esgoto e fica o restinho dos lixos, fala que ou vai pro lixão ou é usado para fazer agrotóxico, alguma coisa assim, né? Disse aqui no livro. Sim. O certo seria, a gente vai chegar lá, né? A gente vai falar da estação de tratamento direitinho, já ver direitinho a estação de tratamento de água e a de esgoto. Mas a água, depois que ela passa pelo tratamento de esgoto, o tratamento de esgoto é justamente você tratar aquela água para ela poder ser devolvida para a natureza, enfim, tem alguma outra utilidade, de alguma forma, certo? E aí pode ir para vários nichos, pode ir para a fabricação de agrotóxicos, pode ir, às vezes tem esgoto que é despejado de volta nas águas, né? Para ir passar depois para tratamento de água de novo e a gente poder utilizar mais uma vez essa água já limpa depois, né? Aí na 147, na verdade, tem um gráfico, né? Que tem um desenho assim, ó, e tá diferente da informação que estava lá nas páginas que a gente estava vendo. Então, vendo que tá falando que aí o consumo doméstico, o consumo da agropecuária e da indústria, não tá diferente do que a gente acabou de ver? O que acontece aqui? Eu não sei por que eles colocaram esse gráfico, porque pode acabar confundindo, né? Mas esse gráfico aqui, ele representa o consumo, né, de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Tá? Então, quanto mais desenvolvido o país maior vai ser o consumo dessa água no setor industrial. Nós, aqui do Brasil, por exemplo, não somos um país considerado desenvolvido. Então, a gente utiliza mais a água na agropecuária, que é o que realmente pega forte aqui no Brasil. É a agropecuária, não é o setor industrial, né? A gente tem esse é um campo gigante, o Brasil é um espaço enorme, e aí eles, enfim. Então, a gente tem essa diferença aí. Na média mundial, a maior parte do consumo da água é, de fato, para a agropecuária, mas em países subdesenvolvidos e desenvolvidos, essa média ela pode ser diferente, geralmente é o setor industrial. Mas o consumo pessoal, né, doméstico, que a gente fala, é sempre o menor em qualquer um desses países, assim. Até porque não tem como a gente conseguir consumir a mesma quantidade que indústrias consomem. É uma demanda muito maior, né? Beleza. Aí aqui tá falando, né, dos tipos de consumo, que é isso que a gente tá falando aqui. A gente precisa da água para tudo nessa vida, tudo. Não existe nenhuma atividade que a gente consegue fazer que não precise de água. Aliás, existem. Mas, de qualquer forma, a gente precisa de água para tudo, para fazer comida, para higiene, para beber a água, que é muito importante, porque a gente precisa se manter hidratado. Oi. Para qual atividades que não precisa de água que você falou? Não, eu falo assim, por exemplo, todas as atividades precisam de água, mas sei lá, para correr não preciso de água, por exemplo. Mas depois que eu corro, eu preciso tomar uma garrafa d'água, não preciso? Então, no final das contas, a gente precisa de água para tudo. E se você vai para pensar, as atividades básicas que a gente tem que fazer, né? A gente respira, come, enfim, se higieniza. Para essas atividades básicas, a gente precisa de água para tudo. E no setor, e para a gente, enfim, ter as coisas, né? Nas indústrias, quando a gente fala assim, que elas consomem muita água, não sei se você já... Depois tem uma pesquisada, não vou fazer só para o computador travar, para eu abrir o Google aqui. Mas as indústrias, gente, têxtil, né, que produz roupa, fabrica roupa, usa uma quantidade de água absurda para produzir roupa.
Porque as indústrias, quando a gente fala que as indústrias usam água, é porque elas de fato precisam de água para fazer as coisas acontecerem. E é uma quantidade absurda. E aí a gente parando para pensar, esses dois setores aí que utilizam bastante água, né? Que são o setor industrial e o setor da agropecuária, na verdade, no mundo ideal, a maior parte do consumo de água deveria ser para uso doméstico, né? Mas por que que não é? Por que que é o setor industrial e o agronegócio que usa a maior parte de água que a gente tem? Alguém consegue chutar? Não é porque quase todos os objetos precisam da água para ser feito, que a gente usa. Sim, mas a questão é, a demanda é muito grande. E é muito grande porque nós consumimos demais. E quanto mais a gente consome, mais eles produzem. Quanto mais eles produzem, mais eles gastam água. Então, a gente é culpado disso, na verdade. Quando eu digo a gente, não é só quem está lá, quem é dono quem é do agronegócio. Ah, o Lula está entrando agora. Quem é do ramo. Não é. A gente que está aqui em casa, que parece que não tem nada a ver, também temos culpa, porque a gente consome tudo que eles produzem. Quanto mais a gente consome, mais eles vão produzir. Se a gente diminuísse o nosso consumo, eles não iam produzir tanto. Então, o gasto, né, seria menor. Por exemplo, eu preciso trocar de celular todo ano? Eu preciso trocar? Não. Eu preciso ter um armário lotado de roupa. E às vezes tem roupa que a gente nem tira a etiqueta, fica lá, nem usa, usa uma vez, compra uma roupa para. Ah, não, vai ter uma festa específica e compra a roupa. Depois nunca mais usa aquela roupa. Sim. Isso E acontece também tem que trocar muito. de celular todo ano. Já aconteceu com Tem que você, trocar Pro? todo ano. Já aconteceu aconteceu. comigo? Você comprar uma Direto. roupa e... Sim, hoje eu tenho um pouco mais dessa noção, mas eu também faço, também já fiz isso várias vezes. Eu tenho uma blusa até hoje que tá pendurada no meu cabide e tá lá com a etiqueta. Eu tenho uma blusa sei, que vai eu fazer comprei um ano uma que eu vez comprei a e foi em um blusa. casamento. O certo era a gente Então. comprar um celular por ano ou por mês, né? Por ano. Não, Ô, Marcos, não. eu vou dar ban no Marcos Por dessa aula. ano. Aí você compra Olha meus vídeos a de cada 2 anos, né? Gente, celular, não. existem algumas coisas que são bem duráveis. Vocês já viram isso em geografia? Minha mãe ficou com 6 anos com o mesmo Sim. celular. O professor Aí ele pediu um pifou, trabalho ela legal pra Tem que gente fazer. ficar, gente, porque tem coisas que duram muito tempo. A gente não precisaria ficar trocando todo ano, por exemplo. Não precisa trocar de celular todo ano. Eu só quero aquele notebook lá da Apple que lançou agora. O notebook da Apple não presta. Não, só Presta quero. sim. Só que esse a gente tira Esse do é negócio, melhor. tipo um tablet e a gente coloca. Eu também acho, mas. Ó, eu vou colocar aqui no slide a média mundial, tá? Ai, meu Deus, não entrou outra coisa. Beleza, tô colocando aqui a média mundial. E aí, o que mais? que eu preciso falar? 21%, professora. Não, tô arredondando. Deixa eu colocar certo, então, vai, porque o Felipe. Vamos lá. Coloca assim, consumo do Felipe. 79,... Tô brincando. Bom, aí, continuando, dá uma viradinha aí, por gentileza, não precisa virar, não. Olha na 147 mesmo. Não tem aí embaixo escrito Águas e Civilizações? Sim. Primeiro que a gente sabe que as civilizações, elas começaram, de fato, a se formar próximos de regiões que tinham água, né? Então, a água sempre foi importante. E aí, no primeiro parágrafo, já está falando aqui, ó. Pode não parecer, mas ter água limpa e encanada é um privilégio. É o que eu acabei de falar. É um privilégio, mas não deveria ser. Porque é um direito antes de ser um privilégio. Mas como nem todo mundo tem, a gente chama de privilégio. Mas é sempre importante lembrar que o fato da gente ter água não quer dizer que a gente é privilegiado e quem não é, tadinho. Não é tadinho, não. Todo mundo tem que ter água. E se a gente tem, outras pessoas também têm que ter o direito de ter. Né? De ter água encanada, de ter um esgoto que é tratado da maneira correta. Porque senão, essa pessoa não tem...
nem o mínimo, que o nome já diz, é saneamento básico, ou seja, é o básico, não é nada extraordinário. Se a pessoa não tem nem isso, essa pessoa tem o quê? Se ela não tem uma coleta de esgoto de uma maneira adequada, para onde que vai o lixo que essa pessoa produz? Para onde que vai a água que essa pessoa suja na casa dela? E aí, por isso que a gente tem essa poluição tão grande das nossas águas, porque se a gente não tem um sistema que trate a água de todo mundo da maneira correta, essa água vai ser despejada, vai ser usada de qualquer forma e vai ser despejada de qualquer forma também. Tá bom? Aí aqui tá falando também, ó, cerca de 48% não tem coleta de esgoto nas casas. Gente, 48% é quase metade. Levando em consideração que isso aqui talvez tenha sido aí feito há uns anos atrás, pode ser que isso tenha mudado atualmente. Descido Eu um chuto pouco, que né, aumentou. professora? Eu chuto Aumentou. que deve ter aumentado, sim. Nossa, Até a gente porque o chegou número a de falar. pessoas também aumentou, né? A Aumentou. gente tem, então, É, levando essa professora, lógica, eu acredito que tem além aumentado disso, esse número. além Que? disso, veio a pandemia. Que aí você vai acabar consumindo mais água. Porque os Quem caras já tem água vai consumir mais. Quem não tinha nada, aí, Vai consumir tadinho. menos. Aí vai consumir menos ainda. Aí vira aí na página 148. Opa. Estão vendo aí? Alguém já foi no Rio de Janeiro? Aqui na cidade do Rio? Eu fui isso aqui, não vi isso Eu daí nunca não, viu? fui, professora. Não viu? Gente, lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio mesmo, tem os Arcos da Lapa, que é lá na região central do Rio, lugar perfeito. E é isso aqui, ó, são aquedutos. Vocês já ouviram falar de aquedutos? Pelo Olha jeito de não é cima, só a aqueduto praia, do Rio que é romano. bonito. Não vou ouvir falar. É a mesma Vocês coisa nunca ouviram lá em falar de casa. aquedutos? Não, a gente nasceu no ano 2000, a gente é do século XX. Ô, Felipe, 21, o Pedro tá Pedro. chamando de velha? 21, desculpa, 21. O O século... Pedro... Eu sou de 90, meu filho. Não sou tão velha assim, não. Ó, quem é a Lolizinha? E eu Gente, sou é de muito novo. 2008. Nossa. 1908? 2008, ele 2008. falou. 2008. Ó, esses aquedutos, gente, são construções muito antigas que já eram feitas lá na época, né, na Roma antiga, enfim. E esses aquedutos, eles foram construídos para transportar a água. Então já existia um sistema de distribuição de água, de alguma forma, há milhares de anos atrás. Tá? Na página anterior também mostra, né, as Usinas de Arafa, que também era uma coleta de esgoto que existia há 5.000 anos atrás. Então, a coleta de esgoto, né, a tratamento de água, enfim, a distribuição não é uma coisa nova, porque sempre teve isso. Se todo mundo precisa de água, a água precisa chegar em todo mundo. Porque senão ia ficar todo mundo morando em volta do rio, assim, ó. Já pensou que loucura que ia ser? Não ia dar certo. Então, essa água precisa ser distribuída para as pessoas chegar nos lugares que são mais distantes dos rios, enfim. Vou colocar aqui cerca de 48% da população. Não tem. Opa, eu tô falando uma coisa e escrevendo outra, né? Professor, Mas então eu nessa perdi o época fio. não. Então, o quê? Então nessa época ainda não tinham criado cano para Não. esses aquedutos. Isso, o cano veio depois, até porque os materiais que são utilizados para fazer o cano só vieram depois, né? A gente usa canos de PVC, enfim, canos de metal, mas isso só veio mais para frente, mas já tinha um sistema de distribuição, então é legal pensar que há mais de, sei lá, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, isso já acontecia, sistema de distribuição de água. Aí para baixo das... Você é do século XX, né? Você é do século XX, né? Que eu nasci em 1994. Eu sou uma coroa. Você Não, não é uma mentira. coroa. Eu sou uma coroa, eu sou nova. É nova. Eu sou mais velha que vocês.
Mas, só porque é minha mãe. eu tenho idade para ser a irmã mais velha de vocês, vai. Você tem Uma quantos anos, tia. professora? Eu tenho 26. Então você seria uma tia ou uma irmã mais velha? Exatamente. Ô, professora, a Oi. minha tia tem 24. Tá vendo aí? Eu sou mais velha que a sua tia. Deixa eu ver onde eu parei. Ah, tá, beleza. Aí embaixo do texto está falando aí do saneamento básico, né? O sistema de abastecimento foi criado por causa que as populações aumentaram. Então, não dava para todo mundo ficar ali perto do rio, as pessoas começaram a morar mais distantes. E aí o acesso à água de qualidade para as nossas atividades, a coleta, tratamento de resíduos, para evitar poluição e doenças, tudo isso é chamado de saneamento básico. Saneamento básico, assim, olha, conte comigo para tudo, porque a nossa vida mudou. Existe uma vida antes e uma vida depois do conceito de saneamento básico, gente. É muito importante, a gente tem que pensar. Oi, diga. Diga. Falar. Não, agora fala, pode falar. O nome é saneamento básico, certo? Então tem outro Sim. tipo de saneamento. Não, tipo um saneamento plus, não, é só saneamento básico. Ele tem esse nome de tipo, saneamento premier. Não. Porque todo mundo Saneamento precisa prime. ter, né, professora? Porque Saneamento todo mundo básico. exatamente, chama básico, porque é o básico que uma pessoa precisa ter, entendeu? Não é que existe um Que nem prime. a cesta básica, professora. Que nem a cesta Exatamente. básica. A cesta básica vem o quê? As comidas que são básicas, um arroz, feijão, sal, açúcar, é o básico. É óbvio que a gente quer comer uma coisinha diferente. A cesta básica não vai vir uma pizza. Ô, Não é professora, básico, entendeu? Oi. Vem macarrão e mas macarrão eu recebi uma cesta básica que veio todinho, é normal? Todinho o quê? O achocolatado em pó, assim? Eu recebi. Vem. Esse vem. Esse vem, achocolatado vem. Vem achocolatado, vem leite em pó, às vezes. vem macarrão. Enfim, aí... macarrão é perfeito. Essencial. Prefiro pizza. Vamos virar Borda de aí cheddar, uma delícia. na 149. Olha esse Pedro. Engraçadinho. Você quer que eu mude? Eu mudo. Aí não, deixa aí, pode ficar. Não dá pra melhor. Pedro Cesi. Aí a gente entra na parte da estação de tratamento de água. A estação de tratamento de água, gente, tem várias fases, passa por vários processos. A água demora até a hora que ela entra ali, até a hora que ela vai sair. Olha esse Pedro. Eu vou mudar, porque eu não quero ver a cara do Pedro com essas imagens. Engraçadinho. É meu escritor favorito, o ator que fez ele no filme. Eu não sei nem quem é. Gente, quem é Loli que tá entrando e saindo toda hora? Pedro, você assistiu Guns N' Roses Monstros e Arrepios? Professora, quem é essa professora, minha amiga? Você assistiu? Espera um pouquinho, o Marcos. Quem é Loli? Quem é Loli? É da outra escola. Quem é Loli? Vocês não sabem quem é também? Não. Ô, Pro, Oi. meu escritor favorito é R.L. Stein, que escreveu vários livros de terror e os livros dele fizeram um filme dos livros dele. Aí É muito zica, eu já assisti Guns N' Roses 1 e o 2. Esse é o ator dele, o ator que faz ele. Tá, até agora eu ainda não sei quem é Loli. Já A saiu professora de novo. bloqueia a reunião pra ninguém entrar. Não, eu queria saber quem é. A pessoa tá entrando e saindo a aula toda. Professora, Gente, antes da Não aula... é da nossa sala. Não é da nossa sala? Eu acho que não, professora. Não Porque tem já tem 15 participantes. Bom, antes da... Falta só um pouquinho, deixa eu só bater umas informações com vocês. Quem não tá aqui agora é o Júlio e o Leonardo, certo? Tô esquecendo de mais alguém? Quem é Júlio, professora? Quem é Júlio? Ai, Júlio não, gente. Júlio é da outra sala. Tô falando coisa errada. É o Enzo e o Leonardo. Errei. Isso. Certo, né? Júlio é do 7º ano. Eu me confundi. Então tá, só os dois, né? O restante tá todo mundo aqui. Natan tá aqui. Eu acho que sim, professora. O Eduardo tá, Uma pergunta muito aleatória, que tem nada a ver com a aula.
Ah, pergunta. Professor, se minha mãe e meu avô tiverem um filho, o filho deles vai ser meu tio? Ou eu vou ser Se tio quem? dele? Se minha mãe Se e quem meu avô tiver um filho, tiverem um filho, ele vai ser meu tio, mesmo sendo mais novo que eu? Ou eu vou ser o tio Sim. dele? vai, ué. Vai. Sim. Você vai ter um tio mais novo que você, Ideia. normal. Aí você vai mandar dele. Imagina se o tio manda em você, mesmo menor que você. Tem uma Ai, mas prima se vai minha, tem uma continuando. prima minha que tem uma tia que é mais nova que ela. Ela tem, agora ela tá com 8 anos, é uma prima, ela já é novinha, né? Mas a tia dela tem 3, acho, agora. Porque, enfim, Mas quem porque a manda avó dela nela? Quem teve. manda? Como assim quem manda nela? A mãe dela manda nela. Não, quem manda em quem, Trágico. professora? Não, aí a menina mais tia. velha que faz, né? Enfim, cuida da mais Eu nova. Não tem como Eu a menina de 3 anos falar, ai, não sei o quê. Não vai acontecer. Amanhã Eu vai dar mando- aula? Eu Gente, sou ó, superior. deixa eu falar uma coisa rapidinho, ó. Amanhã a gente tem 2 aulas, aí a gente vai pegar mais firme. Vamos falar da estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. E aí eu vou mandar lá no grupo as atividades que eu gostaria que vocês... Ah, não, deixa, vou mandar não. Eu peço amanhã. Vou dar esse aí para vocês. Tá bom? Então, de hoje para amanhã, deem uma olhadinha aí no livro, né, nas 2 estações de tratamento para a gente discutir amanhã, beleza? Tá. Falou alguma coisa no chat? Deixa eu ver rapidinho. O Luan fala assim, ô Loli, Ah, quem é? quieto. Nem tá mais na sala. Professor,